Uma boa tarde a todos. Quero dizer que é uma grande satisfação estar participando do 6º Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos. Eu tive o privilégio de participar do primeiro evento e estar aqui hoje também é uma grande satisfação. De lá para cá, presencialmente ou como palestrante, eu participei de todos. Então é uma grande alegria. Parabéns ao Júlio, a Júlio César por esse evento, por essa comemoração dos 10 anos, um grande desafio, uma grande visão já lá no passado, e eu acredito que vai continuar tendo um grande impacto, e esse evento vai ser de grande valia para todos os participantes, dentro desse novo normal que nós estamos, né? Então vamos lá, nós vamos falar sobre a interpretação da análise da água de propriedades pecuárias. Essa é uma questão bastante controversa e acredito que nós temos que pontuar algumas coisas aqui para entendermos efetivamente como avaliar a qualidade da água. Eu vou iniciar destacando 4 pontos que eu considero de grande importância quando se pensa em avaliar a qualidade da água em propriedades pecuárias. O ponto 1, que é o principal, obviamente, é que se você não tiver uma análise, você não tem como avaliar, correto? O que não pode ser medido não pode ser avaliado. Você precisa analisar a sua água para saber quais são as características dela e poder, então, avaliar a qualidade dessa água em função do tipo de uso que você terá dessa água. O ponto 2. Nem tudo que está presente na água é prejudicial à sua produção, à sua espécie animal. Alguns parâmetros ou alguns desses, entre aspas, contaminantes que essa água tem, pode não ser um contaminante. Ele pode ser, inclusive, um nutriente desejável para a sua produção. Por exemplo, zinco, cobre. Isso pode ser benéfico para a saúde animal, dependendo da sua espécie. Então, o importante de você conhecer a qualidade da sua água não quer dizer só que você tenha problemas e prejuízos com essa água. Quer dizer que você pode ter ali algum componente mineral, por exemplo, que é benéfico para a saúde animal e que você eventualmente até está usando como um suplemento e poderia reduzir a suplementação ou quem sabe até eliminar a suplementação. Esse tipo de avaliação já é feita em países como Canadá e Estados Unidos. O balanço nutricional muitas vezes é recomendado que seja feito baseado na composição e qualidade da água. O terceiro ponto que eu acho importante destacar, por que devemos nos preocupar com a qualidade da água. Nós estamos falando de produção de alta performance. Ninguém aqui está criando animais sem um propósito, sem um objetivo. Todos aqui esperam determinados resultados, determinados rendimentos, a conversão alimentar, a produção de leite, investem em genética, investem em nutrição de alta qualidade, investem em ambiência. E todo esse trabalho, utilizando um jargão, né, um ditado, pode estar sendo perdido, sendo levado por água abaixo por causa da qualidade da sua água. Claro que o prejuízo talvez não seja assim tão significativo, mas o lucro poderia ser maior, poderia compensar, poderia ser um pouco acima daquilo que você está obtendo, e o investimento que teria que ser feito para melhorar a qualidade dessa água talvez não chegasse nem perto dos resultados que você pode obter. Então, quando estamos falando de alta performance, não podemos descartar a importância da qualidade da água e os impactos que a qualidade da água pode ter sobre o resultado. E o quarto ponto, que é onde nós vamos praticamente basear a nossa apresentação, são 3 aspectos. Quando pensamos em avaliar a qualidade da água para determinadas espécies animais, para determinados tipos de produção, nós temos que levar em conta o que eu chamo de tolerância, a necessidade e os impactos. E nós vamos conversar sobre cada um desses pontos logo mais adiante. Mas antes de
entrarmos nesse aspecto, uma pergunta que sempre surge quando eu estou falando de qualidade da água, uma pergunta que sempre me fazem em eventos, ou quando me mandam um e-mail ou um WhatsApp, qual é o padrão de qualidade? Afinal de contas, qual é o padrão de qualidade da água desejável ou necessário para a produção de aves, para a produção de suínos, para a produção de gado de leite ou gado de corte? E o que nós temos hoje? O que as legislações e as normas que nós temos hoje recomendam ou mencionam quando entramos no campo de qualidade da água na produção animal? Então vamos rapidamente passar por isso e analisar um pouco do que nós temos hoje escrito, papel, né, preto no branco. Bom, para isso eu peguei aqui apenas algumas legislações, tá? Para a gente também não se estender muito nesse tema que não é o objetivo. Mas a Instrução Normativa número 56 versa sobre procedimentos de instalações de estabelecimentos avícolas. E lá pelas tantas tem uma frase que diz que deve ser apresentado um documento comprobatório da qualidade microbiológica, físico-química da água de consumo, conforme padrões da vigilância sanitária. Eu destaquei conforme padrões da vigilância sanitária e nós vamos falar um pouco sobre isso. A Instrução Normativa número 77, que é a respeito de qualidade de leite, tem referência a um plano de qualificação de fornecedores de leite, o PQFL. Lá no item 4.5, quando fala sobre qualidade de água, diz que os procedimentos de higienização dos reservatórios, cloração e monitoramento devem ser estabelecidos. Existe um memorando, o memorando número 26 de 2017, que tem como objetivo regulamentar a fiscalização da água de abastecimentos registrados pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, e ele refere-se como padrão de qualidade da água a Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2017. A 2914 é a portaria de padrão de qualidade de água para consumo humano. E esse documento, o memorando, ele diz que o padrão de qualidade de água esperado, inclusive nas propriedades fornecedoras de matéria-prima, ou seja, lá no campo, o produtor de frango, o produtor de leite, é o padrão da portaria 2914. Só para vocês saberem, essa portaria foi anexada hoje a portaria de consolidação número 5, anexo 20, é a portaria 2914. Então nós não nos referimos mais a ela como portaria 2914, e sim portaria de consolidação número 5, anexo 20. E essa portaria está em revisão, o anexo 20, né, que é a de padrão de potabilidade, está em revisão. Esse ano deve ser promulgada uma nova, com mais restrições e mais parâmetros a serem monitorados. Só a título de informação. Bom, aí temos a resolução 357 de 17 de março de 2005, do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. O objetivo dessa resolução é claramente descrito no seu começo. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece condições e padrões de lançamento de efluente e dá outras providências. Essa é uma norma ambiental, é uma norma que visa a proteção dos rios, que estabelece padrão de lançamento de efluentes, e ela classifica os rios em classes especiais 1, 2, 3 e 4. Essa norma considera que a classe 1 é intocável, deve ser preservada como está. Perdão, a classe especial é intocável, deve ser preservada como está. A classe 1, utilizada para consumo humano e outros usos nobres, que eu não me lembro de cabeça agora. A classe 2, consumo humano. Aí quando nós vamos lá para a classe 3, olha só, ele diz que as águas da classe 3 podem ser destinadas ao abastecimento e consumo humano após tratamento convencional ou avançado, a irrigação, a pesca amadora, a recreação e a dessedentação de animais. A pergunta que eu mais recebo é se esse é um padrão de qualidade para uso animal. Na minha interpretação dessa norma, que é uma norma ambiental,
e que visa proteger os nossos rios, poços e nascentes, que visa a preservação do meio ambiente, a preservação da vida humana em primeiro lugar, da saúde humana em primeiro lugar. Ela não está dizendo que esse é o padrão de água que pode ou que deve ser consumido por animais. Ela está dizendo que a classe 3, que é a segunda pior, porque depois disso é só a classe 4, que é uma água péssima, uma água muito ruim. Então ele está dizendo que a classe 3 pode ser utilizada para o uso animal em detrimento das anteriores. Ou seja, não deveríamos utilizar a água especial classe 1 e 2 para consumo animal e poderíamos utilizar a 3. Na minha interpretação dessa norma, que eu trabalho, um dos meus trabalhos é ligado a um laboratório de análises ambientais, fazemos análises baseadas nessas normas do CONAMA, e na minha interpretação o que essa norma está dizendo é que pode usar a 3, mas não use a especial A1 e A2. Imagine se fôssemos efetivamente colocar isso em prática. Então nós temos o CONAMA 396, ao contrário do 357, que é sobre água superficial, o 396 é sobre água subterrânea. Então ele dispõe sobre classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento de águas subterrâneas e da outras providências. E algo que me deixa muito satisfeito com essa norma é que aquilo que eu mencionei antes, que esse não é o padrão desejável para consumo animal, o CONAMA 396, lá no seu artigo 35, embora ele tenha lá uma tabela que é destinada para consumo animal, para dessedentação animal, inclusive é o termo utilizado lá, dessedentação animal, ele vai dizer assim, no artigo 35, deverão ser fomentados estudos para definição de valores máximos permitidos que reflitam as condições nacionais, especialmente para dessedentação de animais e irrigação. Atenção com a questão de condições nacionais, e nós vamos conversar também um pouco mais sobre isso. Bom, sistemas pecuários que priorizam alta performance e avaliam seus ganhos e perdas em gramas e até miligramas não pode ignorar o impacto da água no desempenho, produção e produtividade. Nós acabamos de ver normas e legislações que regulamentam padrões de qualidade de água. O que eu gostaria de deixar para vocês sobre essa questão? Bom, com todas essas normas e legislações, e com a necessidade de obtermos resultados em alta performance na produção animal, qual então é o padrão de qualidade? Que padrão que eu vou utilizar? De que norma eu vou seguir um determinado padrão? Quando eu mencionei lá atrás, na norma ligado ao mercado avícola, que chega a mencionar o padrão definido pela vigilância sanitária, aquele padrão que a vigilância sanitária define é o padrão de potabilidade para consumo humano. É aquela legislação, a portaria de consolidação número 5, anexo 20, né, que eu mencionei que agora é a portaria de potabilidade. Mas padrão de potabilidade é padrão para consumo humano. E, surpreendentemente, se vocês olharem para essa portaria, existem parâmetros lá que não são adequados para o consumo animal e podem ser utilizados para o uso humano. E existem outros padrões que é para o consumo humano, mas que é muito exigente para o consumo animal. As normas ambientais, elas não visam estabelecer padrão para consumo animal. Nós temos sim que saber qual é a tolerância, quais são os impactos e qual é a necessidade que eu tenho de qualidade de água dentro da minha produção, seja ave, suíno, bovino de leite ou bovino de corte. E aí, quando eu me refiro à tolerância, a minha pergunta é: qual é a quantidade desse possível contaminante que tem na água que a espécie animal, ave, suíno, bovino, tolera com o mínimo de impacto sobre a sua produção, produtividade, reprodutibilidade e mortalidade? Qual é o impacto econômico caso a tolerância não seja atendida? Entenderam isso? Se essa tolerância estiver acima do limite e eu tiver algum impacto econômico na minha produção, qual é esse impacto? O quanto eu estou deixando de produzir adequadamente por causa desse contaminante na água? E qual é o impacto econômico para adequar a tolerância da água?
Então eu decidi que vou eliminar esse contaminante que está me causando impacto econômico, ok? Mas para você tratar essa água e deixá-la adequada, então, quanto você vai investir e quanto você vai obter de retorno? Considerando então que você analisou a sua água, você conhece adequadamente essa água e você está avaliando ela, então me diga onde ocorrem os impactos. Quais impactos efetivamente você tem sobre sua produção, na produtividade, em mortalidade, né? Existem contaminantes na água que podem levar animais à morte, como por exemplo excesso de nitrito e nitrato. Na manutenção, talvez um aspecto que poucos produtores se deem conta, o quanto aquela água impacta na manutenção do seu sistema produtivo. Um exemplo claro, dureza. Água com elevado grau de dureza incrusta em tudo, entope tubulações, entope bicos. Quanto você está gastando de manutenção por causa de um problema simples relacionado à água que pode ser facilmente eliminado? Quanto você está gastando para conseguir manter a sua produção em dia, em ordem, por um problema que pode estar sendo ocasionado pela água. Excesso de dureza também pode causar diarreia em aves, por exemplo. Talvez o produtor esteja gastando dinheiro tratando diarreia com um problema simples que está relacionado à água. Para suínos, excesso de sólidos totais dissolvidos, principalmente quando o sulfato está em grande quantidade, também causam diarreia. Em gado, esse problema pode acontecer com frequência. Animais podem refugar, não tomar água com elevados índices de sólidos totais dissolvidos, principalmente aqueles que causam salinidade da água. Quanto você está deixando de ganhar por aspectos como esse relacionado à água? E alguns parâmetros podem inclusive interferir na reprodução. Tem estudos em universidades americanas e no manual de estudos tipo Ministério da Agricultura canadense que falam de problemas de reprodução de vacas relacionados à qualidade da água. Nós temos domínio de tudo isso? Nós conhecemos a nossa água? Conseguimos interpretar um laudo, um relatório nesse nível? E o último ponto, então, a necessidade. Conhecendo o nível de contaminação e a tolerância, qual é a necessidade em volume de consumo e a possibilidade de impacto? Ora, água com 3.000 a 5.000 mg por litro de sólidos totais dissolvidos são tolerados facilmente pelo gado, mas pode dar problemas nas aves. E o gado toma muito mais água do que a ave. Então você tem que correlacionar o nível de contaminação desse possível interferente na sua produção com o consumo de água que o animal tem. Existem recomendações que dizem, por exemplo, quando você tem elevados níveis de nitrito e nitrato na água, que você reduza isso na dieta dos animais, do gado e da vaca. Porque excesso de nitrito e nitrato na água pode causar o que eles chamam um efeito parecido com cianeto no organismo. Ele sequestra o oxigênio das hemoglobinas e pode levar o animal à morte. Então, você teria que eliminar o nitrito e nitrato da água? Não, você tem que saber quanto tem de nitrito e nitrato, antes de mais nada. Ver se você consegue balancear isso na alimentação e caso não consiga, aí sim pensar em trocar a fonte de abastecimento, porque também você não remove nitrito e nitrato da água sem uma ultra tecnologia de filtração ou de resinas, o que com certeza, dentro do que eu já expliquei até agora, o custo não ia valer a pena. Conhecendo o impacto que a contaminação pode ter sobre a produção, qual é a necessidade de adequar a água para melhorar os resultados em função do que é esperado e do que é rentável no atual sistema produtivo? Exatamente o que eu acabei de falar. Se você sabe que tem aquele problema, você já mediu, já mensurou, já procurou levantar qual é esse impacto
e também qual seria o impacto do investimento para melhorar a qualidade e o resultado que você ia obter disso. O resultado que você vai obter vai pagar o investimento que você vai fazer para melhorar os seus resultados e ainda vai sobrar dinheiro para isso? Ou você vai empatar, vai ficar no 0 a 0, ou você vai gastar mais tratando água do que o resultado que você vai obter no final. Finalizando então, como você deve fazer a avaliação quando você manda fazer uma análise, obviamente, né, da sua água? Você vai analisar o que para começar, né? Qual é o seu escopo de análise? Você até pode utilizar o escopo de análise do CONAMA 357 ou do 396, que são bem completos, inclusive. Diria até que não seriam necessários todos aqueles parâmetros. Existe uma tabela, se você procurar em trabalhos, em artigos, já descritos por aí, que recomendam quais são os principais contaminantes. Tem inclusive no texto que eu escrevi, que o Júlio deve publicar aí no livro, uma tabela falando quais são os principais contaminantes que devem ser monitorados. Aqueles ali são os que mais causam realmente impactos na produção. Mas é bom para conhecer a água, utilizar lá o padrão estabelecido no CONAMA 396 ou no 357, não com o objetivo de saber se ela é boa ou ruim para a sua produção, mas para você saber qual é a qualidade da sua água e baseado naquilo, então fazer essa análise, essa interpretação. Os pontos importantes: conhecendo a tolerância, os impactos e a necessidade, você vai conseguir avaliar melhor a qualidade da sua água em função do tipo de espécie de animal que você está produzindo e os resultados que você está obtendo. Analisar utilizando como referência os parâmetros que mais afetam a espécie animal. Como eu disse, tem uma tabela com esses principais contaminantes, inclusive os efeitos que eles podem causar, que seria muito útil nesse momento. Me ponho até à disposição, quem quiser conhecer, pode entrar em contato, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, eu envio essa tabela. A legislação comparativa, como eu falei, pode usar o CONAMA 357, 396, até a portaria de consolidação número 5, anexo 20, mas não esperando que ela estabeleça o padrão para você, mas que você utilize essa análise, esses parâmetros, para avaliar como está a saúde da sua água e o quanto ela pode afetar a sua produção. Investimento versus resultados esperados. A partir do momento que você souber, então, como está a sua água, se você decidir fazer algum investimento para melhorar a qualidade dela, procure avaliar se, investindo esse valor, você vai obter um resultado maior do que aquele valor investido. Um exemplo clássico, já entrando para a realidade regional. Por isso eu disse que, quando o CONAMA 396 falou que deve ser estabelecido um padrão de nível nacional, isso me preocupa. Na região Nordeste é sabido que existe muita água salina, salobra. Os animais não gostam desse tipo de água. Tá? Já tratei água lá, e o que os produtores sempre dizem é que o animal vai beber, ele não consegue ingerir, ele põe água na boca, joga fora, enfim, eles ingerem muito pouco dessa água. E depois da água ter sido tratada, o consumo de água aumentou. Mas vamos então levar em consideração que essa é uma realidade lá. Às vezes, você esperar que todos os produtores lá da região Nordeste que trabalham com água salina salobra melhorem a qualidade da sua água para aumentar a produção, a produtividade, está fora da realidade. Então, eu estabelecer um padrão nacional de, por exemplo, a água para gado ou para suíno ou para aves pode ter no máximo 1000 ppm de sólidos totais dissolvidos. Você matou a produção do cara lá de cima. A não ser que tenhamos um outro tipo de produção para dar para ele colocar no lugar, acabou com a economia dele, de repente acabou com a economia regional. Eu acho mais fácil estabelecer um padrão em função do tipo de água. Olha, nessa realidade, você vai conseguir produzir leite, vai conseguir produzir frango, mas o resultado máximo que se pode esperar disso é tanto. E não estabelecer um padrão único para o país inteiro e achar que todo lugar tem
precisa ou tem que ter água com aquele padrão de qualidade. Então, quando eu disse no começo que esse é um tema bastante controverso, é justamente por isso. O Brasil é um país extremamente extenso, 5 biomas diferentes, qualidades de água completamente distintas de um bioma para o outro. Em alguns lugares, como ali no Paraná, excelente produção de leite, por exemplo, em regiões que têm excelente qualidade de água, estão praticamente em cima do aquífero Guarani. Aí você faz um comparativo e diz que no Brasil se produz, em média, se não me falha a memória, a última vez que eu vi, 15 a 18 litros de leite por animal, com uma variação que vai de 5 a 3 litros até 38, 40 litros. A primeira coisa que você pensa é assim, nossa, por que todo mundo não fica pelo menos na média? Porque tem lugar que não dá. Agora, se nós vamos restringir a produção em algumas regiões baseado em padrão de qualidade de água, o que esse produtor vai passar a produzir então? Qual vai ser a nova realidade dele? Talvez lá não seja só, talvez não, com certeza não é só a água que interfere. Existem outros aspectos também que levam a uma produção menor. Mas, a partir do momento que você estabelece um padrão e diz que esse tem que ser o padrão para dessedentação animal, você pode estar já de cara tirando do jogo aí inúmeros produtores que nunca vão conseguir atender um determinado padrão de qualidade de água. Ok? Então, finalizando, a água tem um papel importante, ela pode interferir muito no resultado, na produção, na produtividade e até em outros aspectos de reprodução e mortalidade, mas é um tema que a gente precisa avaliar com calma. E eu penso, já falei isso em outro evento do simpósio aí do SPA, eu acho que nós deveríamos sim, de repente, fazer um estudo e avaliar qual é o padrão adequado da qualidade da água para a produção de aves, de suíno, de gado de leite, de corte, em todas as regiões do Brasil. Só isso poderia realmente ter assim, uma contribuição adequada, né, dentro desse tema para ajudar os nossos produtores. Bom, eu agradeço muito, eu fico mais uma vez à disposição de vocês. Vou deixar aqui meu contato e vocês, quem tiver dúvidas, caso eu não tenha conseguido participar dessa palestra presencialmente, vocês estejam ouvindo esse vídeo gravado, quem tiver dúvidas, fica à vontade, pode mandar em um e-mail, WhatsApp, eu vou ter maior satisfação em responder e contribuir, ok? Até mais, um grande abraço a todos, um excelente evento.